Boa tarde, tudo bem com vocês? Como estão? Por aqui estamos bem, obrigada. Graças a Deus, né? Mais uma live aí dando início. A Heloísa acabou de entrar, seja bem-vinda, minha prima querida. E eu tô aqui aguardando as outras pessoas, né? Porque como eu já tinha dito no meu stories, eu fiz uma postagem, né, sobre esse tema, que nem tudo é o demônio, nem tudo é culpa dele, né, nem tudo é sobre ele. E teve uma repercussão muito grande. Muitas pessoas comentaram, algumas pessoas no direct, muitas pessoas até com alguns questionamentos. E aí eu pensei, por que não fazer uma live sobre este assunto? Por que não abordar este tema que traz tantos tabus, não é assim? Tantos pensamentos. Eu falo por mim mesma. Eu me converti, eu aceitei a Cristo com 15 anos de idade, mas apesar de eu já estar com 15 anos na época, foi tanta crença limitante, tanta coisa que eu escutei na minha trajetória. Hoje, já com 52 anos, eu posso dizer que não tem tanto tempo assim que pessoas me disseram coisas, me atacaram com crenças enganosas, né? Eu não posso dizer que essas pessoas são culpadas por isso ou por aquilo, porque muitas dessas crenças, na verdade, a gente acabou adquirindo de alguém no nosso passado, na nossa história, não é assim? Elaine, prima também, boa tarde, lindona. Que bom te ter por aqui. Olha só, a família chegando junto, coisa preciosa. Maravilha. Gente, vai jogando aí, vai mandando aviãozinho para outras pessoas, partilhando o link, tá bom? Porque eu tenho certeza, essa live vai ajudar muita gente. Essa live vai me ajudar também, vai ajudar você que vai participar e outros que vão participar em outros tempos, em outros momentos. Mas qual a vantagem de participar ao vivo? De participar no momento que está acontecendo? É a chance de ter perguntas respondidas, né? E o tema está bem apimentado aqui hoje. O tema é: nem tudo é demônio. Crente também precisa de terapia. Gente, eu cresci ouvindo dizer que terapia era coisa para maluco, que crente não precisa de terapia, de ajuda psicológica ou psiquiatra, porque crente resolve tudo é na oração, é no jejum. Mas será que é assim mesmo? Sobre essas questões nós vamos estar conversando hoje, tá bom? Então eu quero falar com você que você, por mais que você ama a Deus, mas que você vive cansada por dentro, é para você essa mensagem de hoje. Você que ora, você que jejua, você que clama e ainda assim você sente que tem algo de errado, tem algo que precisa melhorar, né? Será que tudo isso é espiritual? Ou tem feridas que precisam de outro tipo de cuidados? Será que tem resposta para essas perguntas? Será que você está sozinho nesse contexto de orar, buscar, jejuar e parecer que o céu não te responde? Parecer que é só problema? Será que é só você que passa por isso? Será que não temos aqui um apanhado muito amplo de pessoas que vivem nesse cenário e muitas vezes não conhecendo, não identificando a raiz deste problema, espiritualizando tudo, né? Por que eu falo espiritualizando? Porque é um erro muito comum que nós cristãos temos. A gente tem essa mania de espiritualizar tudo, né? Por exemplo, dentro do período Covid, fulano, não, crente não pega Covid. Vocês já ouviram isso? Crente não pega, não, eu estou coberto pelo sangue de Jesus e o Covid não vai me pegar. Quantos crentes, pastores, líderes evangélicos, quantos irmãozinhos em Cristo nós perdemos no período do Covid? Não é assim?
Mas como o crente, o cristão tem essa inclinação de querer espiritualizar tudo, a gente às vezes não quer saber da medicina, não quer saber da farmácia, não quer saber do hospital. Ah, não vou levar no pano, não, vou orar e tudo se resolve. Meu Jesus. Lucas era um médico, né? Lucas era um médico. E aí, como é que fica essa situação? Dá para espiritualizar tudo? Será que tudo se resolve no mundo espiritual? Será que é desse jeito mesmo? Boa tarde, Patrícia. Seja bem-vinda. Camila também. Camille, né? Camilinha. Seja bem-vinda, querida. Luzia também. Terapeuta de valor. Vocês todas sejam muito bem-vindas, viu? Que bom ter vocês por aqui. É um privilégio muito grande. É um privilégio muito grande. E a realidade é, eu espero um público bem amplo hoje. Espero por quê? Porque esse tema é um tema que eu nunca ouvi sobre ele, tá? Nunca ouvi sobre ele. E espero que Deus me dê a graça de entregar tudo que está no coração do Pai acerca desse tema que nós estamos abordando agora. Que tema é esse? Para quem está chegando agora. Nem tudo é demônio. Crente também precisa de terapia. Mas olha só, como eu já havia dito, né? Tem muita gente que sofre sozinho porque aprendeu que tristeza, olha só, sofre sozinho, sofre calado, porque aprendeu que tristeza é falta de fé. Olha que crença limitante. Tristeza é falta de fé. Aprendeu que ansiedade é demônio. Aprendeu que depressão é pecado. Ou é pecado não confessado. Tem gente que sofre calado com todos esses problemas, ou alguns deles, ou talvez até mais. Por quê? Medo de julgamento, medo de ser condenado, né? Muitas vezes ele mesmo se condenando. Às vezes a cobrança não é nem do outro. Às vezes é uma autocobrança. É ele mesmo pensando, gente, mas por que eu estou tão triste? Eu tenho Jesus na minha vida. Por que eu estou tão triste? Será que eu estou dando brecha para o inimigo trazer essa tristeza no meu coração? Espiritualizando, né? Mas a gente precisa entender que isso não é evangelho, isso é, a realidade é. Isso não é evangelho, isso é ignorância emocional e espiritual, tá? E o inimigo das nossas almas, ele faz o quê? Ele se aproveita de brechas emocionais. Ele se aproveita de brechas, de crenças que nós aprendemos lá atrás, que nos limitam, que nos privam até de buscar a verdade, tá? Tem crente que se nega a fazer terapia. Por quê? Não, a minha cura está nas mãos do Senhor. Só que nós precisamos entender, nem tudo é possessão, nem tudo é opressão. Tem coisa que é peso que nós carregamos na alma, por coisa que nós vivemos ou por coisa que nós escutamos. Vocês estão me entendendo, queridos? No livro de Oséias, o profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, lá fala assim: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Aí muitas vezes a gente escuta isso na igreja, né? A gente escuta esse versículo e fala assim, eu tenho que estudar a Bíblia. Glória a Deus, tem que estudar a Bíblia mesmo. Tem que aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. É lindo, é maravilhoso. É maravilhoso. Mas o texto fala, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. De qual conhecimento? De conhecimento. É Bíblia, sim. Mas são outros conhecimentos também. A Bíblia fala sobre ansiedade, a Bíblia fala sobre pesos que nós carregamos e que não devemos, que pesa demais. E eu vou estar passando para vocês aqui alguns exemplos desses pesos, mas depois eu quero analisar com vocês várias frases que são usadas no dia a dia, na história do cristianismo protestante principalmente, tá? No cristianismo como um todo, mas principalmente no cristianismo protestante. São esses que a gente chama de crente, do qual eu faço parte desse grupo, né? Tem umas frasezinhas que são muito conhecidas de todos nós. Mas enquanto isso, eu queria te desafiar a escrever aí. Que frase que você já ouviu?
que você vê a possibilidade de não ser assim tão real, tão verdadeira? O que você ouviu que estão colocando na conta do demônio, mas você suspeita que é emocional? Fala para mim aí. Será que temos? Maísa Cabral, seja bem-vinda. Silvanete, que bom te ter aqui de novo, minha querida. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. E vão mandando aviãozinho aí, vai mandando aviãozinho, vai mandando convite para outras pessoas para interagir com a gente. E coraçãozinho também, a gente gosta bastante, viu? Vamos aí participando. E escreve aí. Será que tem alguma frase que você já ouviu? Alguma acusação que alguém já fez sobre você? Que te trouxe algum tipo de peso? Será que temos? Eu vou te dar um exemplo aqui de uma situação que eu vivi, para que você possa, talvez aí vir alguma lembrança de alguma situação que você viveu, que você presenciou, e que você possa escrever aí pra gente. Escrever aí com uma ilustração de que você está entendendo o que está sendo ensinado. Preste atenção numa situação. Eu aceitei Jesus com 15 anos de idade, em uma igreja dessas que, na época, né, hoje mudou algumas coisas, mas na época eu não podia cortar cabelo, não podia raspar a perna, era criticado até o perfume que usava, as roupas tinham que ser muito bem tampadinhas. Não vou mencionar, não é o caso de mencionar qual igreja, qual segmento, né? Mas quando eu aceitei Jesus foi numa igreja que tinha esses usos e costumes. Mas eu estava namorando com um rapaz, isso com os meus 17 anos, talvez, por aí. Eu estava namorando com um rapaz e de repente chega uma pessoa, um dos meus irmãos, que era de uma igreja ainda mais rigorosa do que essa que eu frequentava, e falou assim: olha, Rosângela, se eu fosse você, eu tinha vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço, diante do que você está fazendo. Queridos, eu não estava fazendo nada demais. Eu não estava fazendo nada demais, tá? Na época, eu não podia nem andar de mãos dadas com o rapaz que eu namorava por causa de regra da igreja. Você imagina? Se eu não podia andar de mãos dadas, o que eu estava fazendo de errado? Meu Deus, né? No entanto, esse evento me marcou de maneira tão grande, tão intensa. Foi um peso tão grande que eu carreguei na minha história, que realmente pouco depois, posso dizer que talvez dias, eu fiquei com vergonha de carregar minha Bíblia. Eu fiquei com vergonha de carregar minha Bíblia. Por causa daquela frase que me foi dita, tá? Aí a pessoa vê demônio em tudo e te coloca numa caixinha de vergonha, numa caixinha de humilhação, numa caixinha de rejeição, numa caixinha de inadequada para servir ao Senhor do jeito que você está servindo. Não tinha nada de errado, mas aquilo me marcou de uma maneira muito grande, tá? Ali eu sofri uma violência religiosa diante de uma fé. A pessoa que falou isso, meu irmão, quando falou isso, ele falou de acordo com a fé que ele tinha, né? Mas faltava ler a Bíblia, faltava buscar conhecimento. Porque muitas coisas, muitas vezes, o que nos aprisiona são crenças que nós carregamos. Ah, tudo é demônio. Não. Às vezes são pesos, são fardos que as pessoas colocam na nossa vida, na nossa história, que nos leva a viver coisas muito ruins. Então eu te pergunto mais uma vez, será que tem alguma frase, alguma coisa que você já ouviu, que você sentiu como uma acusação, porque viram demônio na sua vida? Aí ao mesmo tempo eu te pergunto, viram demônio na sua vida? E você começa a se olhar daquela maneira, recebendo aquela capa, recebendo aquela roupa, e leva aquela amargura para o resto da sua vida ou por longo tempo, e se nega até mesmo o direito de buscar por ajuda. Porque com relação a esse evento que eu relatei, eu só consegui entender, eu só consegui ser tratada sobre tudo isso quando eu passei pelo processo terapêutico. Aí eu consegui alcançar e entender o que havia acontecido ali.
E olha que maravilha, na época eu me lembro perfeitamente que eu fiquei até um pouco assim, eu senti raiva. Eu senti muita raiva do meu irmão. Mas a raiva é o caminho para a libertação. Por quê? Quando você consegue sentir raiva por alguém que te feriu, você vê que você também não é perfeito. Porque se você fosse perfeito, você não ia sentir raiva. Aí você vê o quê? Você consegue enxergar a sua humanidade. Quando você consegue enxergar a sua humanidade, você consegue também chegar em um caminho que às vezes é assustador, é espantoso para muitas pessoas. Quando você consegue enxergar a sua humanidade através da terapia, você consegue também liberar perdão. Por entender que naquele tempo era aquilo que a pessoa tinha para te dar. Te marcou? Te marcou. Mas que bom, você se deu a oportunidade de ter a sua vida consertada, a sua história consertada. Você teve a oportunidade de se olhar com carinho, de se olhar e se abraçar e se acolher. Mas tudo isso é possível a partir do entendimento de que terapia é para crente também. Nós não precisamos de carregar a vida inteira esse fardo tão pesado que colocam sobre nós. Aí você pode dizer, mas por que fulano é tão ruim que coloca esse peso na pessoa? Às vezes não é por maldade, que é o seu bem. Ele falou aquilo por quê? Porque aos olhos dele eu estava errando. Aos olhos dele eu ia para o inferno porque eu estava errando. Então ele falou por maldade? Não, me prejudicou, mas não foi por maldade. Mas quando é que eu consegui alcançar essa visão? No processo terapêutico, tá? É libertador, é libertador. Principalmente quando nós temos conhecimento da palavra de Deus. Mas vamos seguindo aqui, porque hoje eu não quero estender muito essa live não, tá bom? E mais uma vez eu te pergunto, tem aí alguma coisa que você queira acrescentar, alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, vai nesse balãozinho que está embaixo aí da sua tela com uma interrogação. Coloca aí a pergunta e nós vamos aqui dentro das possibilidades, nós vamos estar respondendo essas perguntas para você, tá bom? Mas enquanto isso, enquanto não temos, nós vamos continuando aqui com o nosso cronograma. Aline Coelho, seja bem-vinda, um prazer te ter por aqui, querida. Vamos ali então, vamos seguir com o nosso roteirinho aqui que eu fiz para a gente estar passando esse conteúdo. Mas não deixe de participar não, tá bom? Fala comigo aí se essa live está agregando alguma coisa para você. Se você tem alguma dúvida, alguma dor, algo que você quer compartilhar, fala com a gente. A sua história pode ser um exemplo perfeito para a libertação de alguém que possa talvez estar vivendo algo como você viveu. Então, se você tem uma experiência aí religiosa, né? Alguma frase que foi dita, fala com a gente aí, não deixe de participar não. Mas eu quero falar um pouquinho sobre alguns personagens, poucos na verdade que eu vou citar aqui, mas sobre alguns personagens bíblicos que viveram dores emocionais, tá? Personagens que viveram dores emocionais. Que personagens são esses? Um deles é o profeta Elias, aquele que orou e desceu fogo do céu e queimou queimou uma oferta que estava sendo feita para Deus, né, um sacrifício, enfrentando ali 400 sacerdotes de Baal, e ele era aquele que estava ali para representar o Deus de Israel. Esse profeta, muitas foram as maravilhas que foram feitas, muitas coisas maravilhosas mesmo, que foram feitas através da vida dele. O profeta Elias ele não escreveu nenhum livro, mas tem um livro que relata a história dele que foi maravilhosa. No entanto, quando a gente vai olhar coisas grandiosas que aquele homem fez, ele passou pelo Rio Jordão, também a água se abriu, como aconteceu ali quando abriu o Mar Vermelho, né? Para Moisés passar com os israelitas. Elias também passou por esse processo, só que no Rio Jordão. Ele atravessou, também as águas se abriram para ele passar. E foram muitas coisas lindas que Deus fez através deste profeta. Mas olha só, fica muito claro quando nós analisamos a história dele, que ele também passou por depressão. Aí você vai dizer então que, peraí, então ele era um endemoniado? Depressão é coisa do capeta. Será que é desse jeito?
A Bíblia fala lá em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 4, diz assim, olha só, ele ficou tão deprimido que ele desejou a morte. Lá diz que ele falou assim, já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Ele estava dizendo com isso, Senhor, para mim chega. Eu quero a morte, eu não sou melhor que meus pais já morreram tão mais cedo, por que eu estou vivendo tanto? Por que eu tenho que ficar aqui nessa vida, nessa dificuldade toda? Né? Por quê? Porque ele estava vivendo dias de muita angústia. Ele quis se esconder na caverna e ali ficar. Depois de um milagre grandioso, ele entra num colapso emocional. Profeta Elias. Deus não condena ele por estar passando por todo aquele problema. Não, Deus não condena o profeta. Ele cuida dele com carinho. Ele cuida dele, ele alimenta. Ele é a voz mansa que traz leveza para aquele profeta ser reanimado. Um profeta, um homem de Deus, tá? Então, às vezes, antes da libertação, Deus oferece o quê? É descanso e acolhimento. Deus oferece descanso e acolhimento. No entanto, o que nós estamos vivendo são dias em que a depressão, a ansiedade, a síndrome do pânico e tantos outros problemas estão sendo rotulados como coisa do capiroto. Não, isso aí é do inferno. É assim que estão dizendo. Quando alguém sabe que um irmão, uma irmã está passando por um processo terapêutico, tem gente, eu falo porque eu tenho clientes que falam assim, é só entre nós, viu? Ninguém pode ficar sabendo. Medo de julgamento, medo de rótulo. Isso acontece ainda nos dias de hoje, isso é muito sério. Mas a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que passaram por problemas emocionais. Infelizmente, naquele tempo não tinha terapeuta, né? Para ajudar. Muitos morriam com as mesmas angústias. Morriam com todos esses pesos emocionais, porque ainda não tinha essa ferramenta que o Senhor colocou diante de você para os dias de hoje. E tem gente que não quer usar. Tem gente que não quer se submeter ao processo terapêutico. Um outro exemplo é o exemplo de Davi. Davi, olha só, ele viveu crises de angústia. Ele viveu crises de amargura, ansiedade e sentimentos profundos de culpa. O Salmo 6, versículo 6 mesmo, que é um dos salmos dele, né? Ele diz assim, estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alargo. Tristeza profunda. Tristeza profunda. Tristeza profunda. Pensa comigo, querido. Mesmo sendo um homem, que a própria Bíblia o descreve como sendo um homem, né, segundo o coração de Deus, esse homem, esse aí, o Davizão, rei Davi, né, ele viveu altos e baixos emocionais muito profundos. Se você analisar a história de Davi, o que não faltava ali era motivo realmente para ele ter emoções oscilantes, extremamente perigosas para a mente humana. Os seus salmos, eles registram, são registros, na verdade, registros, pode-se dizer que terapêuticos da alma. É interessante que o que ele praticou escrevendo os salmos, hoje entra na terapia da escrita, né? Dias atrás mesmo, uma cliente que eu tenho, que eu vi que é uma pessoa que tem muita dificuldade de enxergar beleza, de se aceitar, de se reconhecer, né? Uma pessoa que olha para si mesma, mas de uma maneira muito negativa. Pessoa muito boa, pensa uma pessoa do bem. Aí eu orientei ela para fazer o quê? Para desenvolver um diário de elogios. Quando ela vai estar anotando elogios, se elogiando por cada feito que ela tiver, por cada conquista, vibrar com ela mesma. E os salmos de Davi, pode-se dizer que foi por aí. Foi meio que uma terapia da escrita.
Ele escrevia, colocava para o Senhor e o Senhor falava com ele. Ele desabafava com Deus. Ele nomeava os seus sentimentos. Ele dava nome. Ele não ficava assim, tô doente, tô doente, tô doente. Não, ele falava o que ele estava sentindo. Psicóloga Ana Paula, seja bem-vinda, minha querida. Que Deus abençoe, um prazer te ter aqui comigo também. Gente, eu estou esperando aí, cadê as frases? O que vocês têm ouvido, o que vocês já ouviram, que pode ter algum nível de peso, que se enquadra nesse tema que nós estamos abordando. Que tema é esse, para quem está chegando agora? Nós estamos falando sobre o tema que nem tudo é demônio, que crente também precisa de terapia, né? Crente também precisa. Pastor, pastora, esposa de pastor, líderes de todas as áreas, um membro, aquele que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da própria vida. Nós precisamos também de cuidar do nosso emocional. Mas seguindo agora, eu queria falar também brevemente sobre Jó, foi um outro personagem. Meu Deus! Como esse homem sofreu, sofrimento emocional e espiritual intenso. Esse homem passou pela dor do luto. Ele perdeu os 10 filhos de uma só vez. Ele passou pela dor do abandono, quando a própria esposa dele falou para rejeitar a Deus, para colocar para fora o sentimento e dar as costas para aquele que o acompanhou por todo o tempo. Amaldiçoou seu Deus e morre, foi o que ela disse. Pensa comigo, a pressão que este homem sofreu. E depois ainda veio todos os problemas, feridas na carne. Não era dor só na alma. O corpo também gritava, o corpo era angustiado por tantos problemas. Depois vem os amigos que deveriam acolher, abraçar e chegaram com acusações. Como você acha que estava o emocional deste homem? Como estava? Jó não era apenas atacado fisicamente, era dor existencial. Ele chegou a amaldiçoar o dia que nasceu. Ele chegou a desejar não ter nascido. E a pergunta fica aí. Qual o peso que ele levava dentro da alma dele? Dá para dizer que esse homem sofreu? Tudo era culpa do inimigo? Aí você pode falar assim, pastora, mas quando Satanás passou lá diante de Deus, lá ele estava no meio dos anjos e tal, né? Foi ele que falou, deixa eu ir lá e tocar na vida de Jó. Foi ele que falou, mas foi Deus que falou assim, vistes o meu servo Jó? Vistes o meu servo Jó? Aquele homem passou por muitos problemas. O inimigo tirou muito do que ele tinha. Não tirou a vida. Mas não foi o inimigo que mandou os amigos ir lá oprimir ele. Oprimir Jó. Não. Não foi o inimigo que disse para a esposa falar assim, amaldiçoa o seu Deus e morre. Não foi. Nem tudo é demônio. A mão do ser humano, as vozes, nós mesmos. Muitas vezes somos os causadores de muito peso que nós carregamos. E como nós podemos aliviar, como nós podemos sair desse peso? Como? Deus ajuda, mas a terapia também ajuda muito. A Silvanete está dizendo aqui, eu estava com sintomas de depressão e não sabia. Estava em uma dor. Tinha dia que a minha alma gemia. É desse jeito que acontece. Desse jeito. E quando acontece isso, Silvanete, costuma assim, a gente que é cristão, né? A gente costuma a entrar num processo de auto-julgamento. Aí a gente começa a procurar onde é que eu errei, o que eu estou fazendo, né? O que eu estou passando por isso? Ai, Senhor, por que eu? Senhor, cura isso de mim. A oração às vezes é essa, né? Aí quando a gente fala por que eu penso que a gente devia às vezes mudar essa pergunta. Por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Nós não somos melhores do que ninguém.
E como não somos melhores do que ninguém, como todas as pessoas, nós também necessitamos de ser cuidados. Nós também necessitamos de ser acolhidos e de nos acolher. Quantas vezes nós não temos com quem contar? Quantas vezes nós temos medo de nos abrir por medo de julgamento, medo de condenação, medo de dedo apontado? Não é assim? No ambiente terapêutico não existe acusação. Não é para isso que nós somos chamados. No ambiente terapêutico nós estamos ali com o propósito de acolher e de te levar a viver a leveza que você precisa e merece. Essa é a realidade. Mas antes disso nós precisamos de reconhecer, de quebrar essa crença tão limitante, esse tabu de que tudo é culpa do capeta. Não é bem assim, queridos. Não é dessa forma. Mas ainda falando sobre Jesus agora, né? Jesus, ele enfrentou uma dor mortal. Em Mateus 26, no versículo 38, está assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Jesus passou por isso. Olha só. Até o Filho de Deus experimentou angústia e clamou por ajuda. Jesus clamou por ajuda. Será que nós somos mais fortes do que ele? Será que nós não podemos buscar por ajuda? Será que nós temos que usar este rótulo que muitas vezes serve como fuga, para nos escondermos da nossa humanidade? Será que nós precisamos de nos esconder nessa espiritualidade tão extrema ao ponto de não olhar para nós mesmos? Jesus chorou, Jesus suou sangue, Jesus pediu apoio emocional aos amigos. Sabe no jardim de Getsemane, quando ele vira para os seus discípulos, aqueles mais chegados, né? Tinha os 12, mas ele tinha aquele grupinho mais chegado ainda do que os 12. Aí ele fala, vou ali para orar. Mas ora comigo, vocês conseguem orar comigo por 1 hora? Gente, isso era apoio que ele estava buscando. Era ele dizendo assim, eu vou passar por um processo muito difícil, já está difícil. Me ajuda, vem ser um comigo. Se Jesus passou por esse caminho, por que não eu e você? Por que não nós? Por que não nós? Psicóloga Isabel, seja bem-vinda. Está dizendo que está no seu trabalho aí, né, minha querida? Que Deus abençoe poderosamente seus atendimentos, todo o seu trabalho, em nome de Jesus. Mas se até Jesus buscou companhia no momento da dor, por que você acha que precisa enfrentar tudo sozinho? Por quê? Será que somos melhores? Será que somos mais fortes? Eu oro mais, só pode, né? Será que a gente ora mais do que Jesus? Minha vida é tão santa que Deus vai resolver tudo por mim. Deus vai me resolver tudo para mim. Será que é desse jeito mesmo? Pensa direitinho. Pensa direitinho. Mas qual seria então a função da terapia cristã? Da terapia emocional, né? Eu falo da cristã porque a terapia que eu atendo também com base cristã. Por quê? Porque além de terapeuta, eu atendo com o protocolo do TRG também, né? Eu tenho também psicologia pastoral. Então, a gente agrega os dois, vamos dizer assim, os dois segmentos e eu sempre trago exemplos cristãos para o momento terapêutico. Sempre que eu tenho oportunidade. Mas olha só. Então, qual que é essa função? É porque nós precisamos de entender que fé e ciência não se anulam. Fé e ciência não se anulam. A ciência pode até dizer não para o cristianismo. Pode. Mas o cristão não deve negar a ciência, que também, querendo ou não admitir, é deixada por Deus.
É de Deus que vem todo conhecimento, toda sabedoria, toda capacitação. Mesmo os cientistas, por mais que eles pesquisam para fazer as suas descobertas, eles não vão descobrir nada que Deus não permita que eles descubram. Então é uma parceria que nós precisamos de entender que são ferramentas dadas por Deus. A terapia cristã, ela ajuda a processar traumas e feridas da infância também. Ela ajuda a desconstruir mentiras que o inimigo, esse tal de demônio, usou para prender a sua mente. Através da terapia é possível identificar esses laços. É possível também restaurar sua identidade e autoestima com base na palavra de Deus. Ah, como assim? Como é que é esse negócio? Olha só, lá em Coríntios 13, no versículo 5 está dizendo assim: examinem-se para ver se estão na fé. Provem a si mesmo. Preste atenção. É a Bíblia nos convidando à autoanálise. O que ela está dizendo aqui? Vamos ler de novo? Examine-se para ver se estão na fé. Examinar, olhar para mim mesmo. Será que eu estou vivendo com fé? Será que o que eu estou vivendo está compatível com a minha fé? E ainda diz assim, olha só, provem a si mesmos. Será que o que eu estou vivendo é a realidade ou é uma crença limitante? Será que o que disseram sobre mim é verdade ou é apenas uma invenção? Perguntinhas que precisamos fazer. Porque a Bíblia nos convida à autoanálise e isso também é terapêutico. Quando nós conseguimos enxergar, quando nós conseguimos olhar para nós mesmos, nós conseguimos identificar. Um dia desse eu fui fazer um autorreprocessamento aqui, né? Para quem é terapeuta da TRG sabe perfeitamente o que eu estou dizendo, né? Para quem não sabe, tem curiosidade, pergunta aí que depois a gente conversa no direct. Eu vou poder te dizer com mais clareza o que se trata. Mas eu fui fazer um autorreprocessamento de um evento que eu vivi quando eu tinha 12 anos de idade. Meu Deus, o que foi aquilo? Como foi libertador? Crenças que eu carregava e eu pude entender de onde vieram. E eu pude compreender como Deus é maravilhoso que nos deixou essa ferramenta tão maravilhosa para a gente poder tratar marcas, mazelas vividas lá atrás. Isso é uma bênção que não tem preço, tá? E tudo isso vem a partir de quê? De olhar para nós mesmos. Ah, pastora, mas você olhou para uma história que você viveu quando você tinha 12 anos. Mas espera aí, a Rosângela de 12 anos de idade ainda está aqui. Hoje eu estou com 52. Mas aquela pessoa, a história vivida de quando eu tinha 12 anos de idade está aqui. Tanto que coisas que eu vivi naquele tempo ainda refletem na minha história, até os dias de hoje. Tá? Aquilo que for tratado, ok, se resolve. Mas a gente não consegue tratar tudo, não é assim? Sempre vai ter alguma coisinha aqui ou ali para tratar ainda, para resolver. Sempre vai ter alguma coisinha. Então, o que eu vivi lá atrás vai continuar refletindo na nossa vida e na nossa história. É assim comigo, é assim com você também. Mas vamos seguindo agora. Eu queria partilhar com vocês um depoimento. Gente, a xícara é de café, mas é água, viu? Beba água. Fundamental, até mesmo para a ativação do nosso cérebro, para o bom funcionamento dele. Não se permita ficar ressequida, tá bom? Temos aqui também alguém da Pizza Drica, né? Que entrou, seja bem-vinda. Participa aí com a gente, dá o seu parecer. Eu te pergunto, essa live tá te ajudando? Tá aprendendo alguma coisa? Tá quebrando alguma crença limitante? Tá olhando para trás e percebendo que algo que você vive hoje é reflexo do seu passado, de uma história às vezes mal interpretada lá atrás, alguma coisa assim? Escreve aí, não deixa de participar não, gente. Fala comigo, tá bom? Mas vamos seguindo aí. Eu quero dar um breve
Eu até anotei aqui para ver se eu não me perco. Um depoimento muito curtinho mesmo de uma cliente. Uma cliente que eu atendi não tem tanto tempo. Olha só, ela era cristã desde a adolescência. Ela sempre foi ativa na igreja, mas depois de passar por uma sequência de problemas emocionais e também pela pandemia que traumatizou muita gente, ela caiu em uma depressão muito profunda. Olha só, ela era como muitos de nós. Como assim? Ela orava, chorava no altar, ela jejuava muito e mesmo assim ela não conseguia se ver, ela não conseguia ver alegria na vida. Ela não conseguia encontrar prazer na vida. A partir dessa crise, desse problema, desse enfrentamento emocional, né? Da adolescência até um certo ponto, ela era uma pessoa feliz, ela gostava de viver, de festejar, de estar no meio de pessoas. Depois ela se fechou para a vida. Apesar de que orava, chorava no altar, jejuava muito, com muita frequência, fazia campanhas, né? E de repente ela se viu muito culpada. Aí ela começou com questionamentos do tipo: será que eu estou em pecado? Será que é demônio que está fazendo isso comigo? Será que eu perdi a fé? Ela começou a questionar até mesmo se tinha perdido a fé. Pensa comigo, gente, isso é muito sério. Aí um dia ela me viu nas redes sociais dizendo que Deus cura de muitas formas e que através da terapia eu poderia ajudar. Essa pessoa entrou em contato comigo e nós iniciamos então o processo terapêutico. Pensa só, ali aos poucos, depois, né, quando nós começamos o processo terapêutico, aos poucos a gente foi percebendo que as raízes começaram a aparecer. As marcas, aquilo que causava tudo aquilo que ela estava vivendo, aquelas mazelas que ela estava vivendo, né? Que raízes são essas? Sentimento de abandono, desde a infância. Cresceu achando que tinha que se virar sozinha, né? Autocobrança extrema, de tanto ouvir que Deus só usa quem se sacrifica. Não, Deus só ajuda quem se sacrifica. Quem nunca escutou isso, gente? Meu Deus, quem nunca escutou isso? Dores que ela nem sabia nomear. Angústias que ela passou que ela nem sabia que tinha. E foi na terapia em parceria com a fé que ela nunca deixou de ter, que ela sempre teve a fé, que ela conseguiu se livrar emocionalmente de todas essas amarras, de todos esses problemas. Aí eu te pergunto, você já se viu vivendo algo assim? Conta aqui nos comentários. Você já se viu em um aprisionamento da alma tão grande assim, de ficar com esses questionamentos? Alguém disse aqui da Pizza Drica, né? Amo ouvir você falar com tantas palavras de sabedoria. Faz sentido sim, e como. Obrigada. Obrigada pelas palavras aí, pelo carinho. Deus te abençoa. Mas será que você já sentiu? Você já se sentiu dessa forma? Tão aprisionada dentro de você mesmo, com tantos problemas? Você olha e fala assim... Gente, olha um pensamento muito comum para quem está com problemas emocionais. Quando entra nessa questão, nessa frase aí de será que eu perdi a fé? Quem entra por esse caminho costuma pensar assim: se eu morrer, será que eu vou para o céu ou para o inferno? Por quê? Porque por problemas emocionais se vê em um papel tão triste, tão inadequado para o crente, para o cristianismo que é pintado, né? Se vê tão inadequado que ele consegue imaginar que a misericórdia de Deus não vai o alcançar. Ele consegue imaginar que ele está tão fora do cristianismo por estar com problemas emocionais que a misericórdia, a graça de Deus não vai receber essa pessoa. Olha que pensamento triste, que amargura na alma. Isso é terrível. Agora sim, eu quero falar com vocês sobre frases. Vocês não estão escrevendo as frases aí, né? Tô aqui observando. Vocês não estão escrevendo aí as frases que poderiam ser identificadas como traumáticas, experiências que vocês viveram. Tô só observando, viu?
Mas vamos lá, enquanto vocês não escrevem, vamos analisar algumas que eu coloquei aqui para a gente comentar. Frases que são comuns no meio evangélico e que confundem muito o emocional com o espiritual. A primeira frase que eu separei aqui: isso é falta de fé. Quem nunca ouviu? Ah, Jesus, isso é falta de fé. Pessoas com depressão, com ansiedade, escuta isso, né? Quanto que, na verdade, elas estão lutando com questões profundas da alma. Eu enxergo isso como, não que é intencional, né? Quem fala isso, você sabe que uma pessoa está passando por um processo de depressão, de ansiedade, você quer o bem daquela pessoa. Você não está querendo mal para essa pessoa. Mas às vezes sai, né? A pessoa já escutou isso tantas vezes, fala assim, isso é falta de fé. A pessoa não está falando isso para agredir, mas é uma agressão, é uma violência. A pessoa que está passando por ansiedade, por depressão, escutar de um irmão, de um parente, de um líder espiritual, que isso é falta de fé, isso é uma violência na alma da pessoa, que já está extremamente machucada. Essa pessoa não está precisando de julgamento, essa pessoa não está precisando desse peso, falta de fé. Meu Deus! Misericórdia, que a graça do Senhor alcance essa pessoa e não deixe o coração ficar mais doído ainda. Falta de fé não. É necessidade de ser acolhido, de ser validado, de ser abraçado. É necessidade de ouvir às vezes uma palavra de conforto. É necessidade de falar assim, olha, eu sei que você está passando por esse processo. Eu sei que está difícil, mas vem cá, conta comigo. Conta comigo. Você quer sair? Você não está querendo sair. Você quer ficar aqui? Eu estou aqui. Você quer minha companhia? Se quer, ok. Se não quer, eu respeito. Vocês estão me entendendo? Essas pessoas estão precisando de abraço, de acolhimento. E não de frases como essa. Falta de fé. Meu Deus, que peso que essa pessoa levaria na alma e leva quando escuta algo assim, não é? Cida Mota, Deus abençoe, querida. Chegando aqui também, quase já na reta final, mas ainda dá para aproveitar. Participa aí com a gente, tá bom? Lembrando que essa live vai ficar salva e depois eu vou baixá-la e levar para o canal vizinho, né? Um canal aí que começa com Y. Não vou dizer qual que é não, mas eu acho que você sabe do que eu tô falando. Mas vamos lá. Uma outra frase. Você precisa orar mais. Oh, Jesus. Orar é essencial, nós precisamos de orar, falar com Deus. Orar, na verdade, é um encontro que nós temos com Deus. Orar é precioso, fundamental, mas muitas vezes a pessoa já está orando. Você precisa de orar mais, mas você já está orando. Já está orando, o que ela precisa é de acompanhamento emocional. A pessoa está orando, você vai falar, tem que orar mais, quantas horas? Eu tenho que acordar e dormir orando? Como é que é esse negócio? O que eu tenho que fazer? Porque eu já estou orando. Oh, meu Pai, que o Senhor possa tocar nos nossos corações, no meu, no seu, de todos nós, de maneira que a gente possa compreender que a gente precisa de acolher mais, deixa a acusação por conta do inimigo. É aquele que vai diante de Deus para nos acusar. É o acusador da nossa alma, né? Mas nós precisamos aprender a acolher, a abraçar, a ensinar com amor. Tirar essas frases que só trazem peso. Uma outra frase, isso é ataque do inimigo. Às vezes é mesmo. Às vezes é ataque do inimigo. É o que eu gosto sempre de falar também, né? Às vezes eu tô pregando, eu gosto de levantar, de abrir esse leque aí. Tem coisa que é ataque do inimigo, mas muitas vezes é trauma, é luto, é abandono, né? São feridas da infância mal resolvidas. Então nem tudo é ataque do inimigo. Às vezes é colheita, né? Então a gente precisa fazer o quê? Fazer uma análise. O que é isso? É ataque do inimigo? Eu estou passando por esse problema. Por exemplo, vou usar um exemplo meu. Eu gosto muito de usar a minha própria vida.
como um espelho, não vou tocar em ninguém aqui, né? Alguns aqui não sabem, mas eu luto com diabetes tipo 1,5, que tem a tipo 1, tipo 2 e a tipo 1,5. 1,5 é a nomeada como LADA. Eu luto com diabetes tipo 1,5 desde 2013. E eu me lembro de uma vez que alguém falou assim: ah, você tá com esse problema todo que você está enfrentando aí, com essa doença, foi dito dessa forma. Você tá com essa doença aí, é porque agora você corta cabelo, você usa batom, você usa esmalte. E quando você aceitou Jesus, não era assim. Agora você faz essas coisas. Ou seja, em outras palavras, né? Esse ataque do inimigo. É mais ou menos assim que colocaram para mim. Meu Deus, como foi pesado escutar aquilo. Eu já tendo que me abster de açúcar, de tanta coisa gostosa que eu gostava de comer, porque eu sempre gostei muito de comer. Comer é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus, comer, né? Eu já com tanta restrição, perdendo tanto peso, eu estava com 39 quilos na época. Começando a fazer uso de insulina, muito difícil, muito difícil. E ter que escutar uma coisa dessas. Aí eu analisei minha história, olhei para mim mesma, graças a Deus que eu tive esse entendimento, né? Olhei para mim mesma e comecei a buscar, para ver se realmente era ataque do inimigo. Que eu sei que o inimigo só age em cima de brechas, né? E eu pude ver o que? Não, eu estava buscando ao Senhor, eu estava agindo da maneira certa, e entendi, não, eu sou vaso de barro no mundo de turbulência. Então, se outra pessoa passa por isso, por que não eu? Às vezes a pergunta poderia ser: por que eu? Por que comigo? Por que comigo? Como eu já disse no início dessa live. Mas a pergunta foi: por que não comigo? Eu não sou especial. O que tinha de mais precioso o Senhor já me deu, salvação em Cristo Jesus. Agora, se Ele quis, se Ele permitiu isso na minha vida, glória a Deus, o Senhor sabe por quê. Fato é, nesse tempo eu já ajudei muitas pessoas que enfrentam problemas com a diabetes. Com orientação, com acolhimento, mostrando que dá para viver, dá para ser feliz. Dá para ser feliz. O que nós não podemos abrir mão da nossa fé no nosso Deus. Não, de Deus nós não podemos abrir mão. Mas passou daí, a gente consegue, né? Então a gente precisa fazer essa análise. Por quê? É ataque do inimigo? Pode ser, mas pode não ser. Pode não ser. Pode ser só consequência de alguma outra situação, ou talvez simplesmente consequência do fato de que você é carne e osso, você é vivo, você respira, você está vivo. Às vezes é só isso, querida. A gente fica aí buscando respostas miraculosas, né? Não é por aí. Uma outra frase. Peraí que tem um comentário aqui que eu quero ler, bem amplo, né? Também a Drica, né, da pizzaria, dizendo: precisa acolher e entender que muitas das vezes tem questões químicas também, exatamente. Coisas que precisam ser ajustadas no organismo, trazendo equilíbrio, tanto emocional quanto físico. É isso mesmo, é dessa maneira. É dessa maneira. Então, existem muitas situações. Não dá para a gente colocar tudo na caixinha do nosso próprio olhar. Não dá para ser dessa maneira. A Cida dizendo: Deus te levantou para nos ajudar, pastora Rosângela. Obrigada, querida. Amém, amém. E que eu seja instrumento nas mãos dele, em nome de Jesus. Nós vamos seguindo aí com mais algumas frases. Temos ainda algumas poucas já para entrar no caminho de finalizar, tá bom? Crente de verdade não tem depressão. Ah, quem nunca escutou isso? Depressão? Amados, há pouco tempo que a gente mais via na internet eram pastores tirando a própria vida por causa de depressão. Pastores. E crente de verdade não tem depressão. Então, o crente que tem depressão porque não é de verdade, é isso mesmo? Será que é dessa forma? Totalmente antibíblico isso, queridos, entenda isso. Homens e mulheres de Deus na Bíblia sofreram profundamente. Como vai dizer que crente de verdade não tem depressão?
Outra frase, é só colocar Jesus no centro que tudo passa. Só colocar Jesus no centro. Ter Jesus no centro da nossa vida não isenta o ser humano de ter emoções complexas. Não tira a nossa humanidade, não. Não tira a nossa humanidade. Não nos impede de escutar aquilo que marca. Não nos impede de viver traumas na nossa vida, na nossa caminhada. Você lembra daquele versículo que fala assim, no mundo tereis aflições? Lembra? Então ter Jesus no centro não nos tira do mundo. Não nos impede de viver desafios. Então não é só colocar Jesus no centro. É com Jesus no centro. Nós precisamos nos cuidar. Com Jesus no centro. Exatamente. Não podemos espiritualizar tudo. É dessa maneira mesmo. Aí outros falam assim, você precisa de libertação. Às vezes é. Mas às vezes a pessoa precisa de acolhimento, de escuta, de autoconhecimento, de reconstrução interna. Vamos pensar. Se está ansiosa é porque não confia em Deus. Ai, gente, eu não vou mencionar quem. Mas há poucos dias eu vi um pastor pregando e falando que ansiedade é pecado. Você tem ansiedade porque você está em pecado. É pecado ter ansiedade. E eu me pergunto, será que esse pastor nunca passou por uma ansiedade e está ali jogando um peso brutal em cima das pessoas, né? Por quê? Porque a ansiedade pode ser biológica, a ansiedade pode ser comportamental. Você aprendeu a ser ansioso. Pode ser biológico como? Você pode ter adquirido isso na sua família, talvez na sua família cheia de gente ansiosa, né? A ansiedade pode ser fruto de gatilho. Alguma situação que você viveu lá atrás que criou um medo de alguma coisa, aí quando você vive uma situação, aquilo serve como um gatilho, você vai sentir aquela angústia, aquele medo, fruto de algo que você viveu lá atrás, né? Vai para a vigília que isso passa. É a última, para fechar aqui. A última frase que a gente escuta muito. A gente que é crente, né? Vai para a vigília que isso passa. Aí eu te pergunto, e quando a vigília termina e aquilo não passou? E quando a vigília termina e aquilo não passou? Boa tarde, Jane. Seja bem-vinda. Vai para a vigília. Vai para a vigília que isso passa. E quando a vigília termina e a dor volta, ela só te deu ali uma licençazinha enquanto você está na vigília, né? Por que a dor volta? Porque o que está dentro não foi tratado. Nem tudo é demônio. Crente precisa fazer terapia. Eu e você. Tá? Por quê? Porque o diabo existe sim, mas ele se aproveita da alma machucada. Então, terapia não substitui a fé. A terapia coopera com a restauração. Você tá me entendendo? Então, a gente precisa ter esse cuidado, queridos. A gente precisa ter cuidado até com o que sai da nossa boca. Palavra tem peso. Palavra tem peso. São duas coisas que a gente precisa ter muito cuidado. O que sai da nossa boca e aquilo que a gente deixa entrar no ouvido e cair no coração. A gente precisa de ter esse cuidado. Por quê? Porque muitas pessoas hoje carregam crenças limitantes. Crenças que nasceram de frases ditas lá no momento da dor. Né? Você é fraca, você é falta de fé, você tem que orar mais. Você tá dando brecha. Quem nunca escutou isso? Tá dando brecha para quem? Ah, você tá dando brecha pro diabo entrar e fazer. Pode ser que esteja dando brecha. Mas pode ser que o que você está vivendo são situações emocionais que você precisa estar atento para trabalhar essas emoções. Tá? Então não se permita receber esses rótulos.
Não se permita, não acolha dentro de você esses rótulos. Quando alguém vier com peso que não é seu, não carrega, não leva. Uma coisa que eu sempre falo, gente, preste atenção nisso. Se o peso é além do que você consegue levar, se está muito pesado, não vem de Deus. Porque o fardo que o Senhor fala, o fardo que vem, que o Senhor coloca ali, o fardo de Deus, o fardo de Jesus é o que? Ele é leve, é suave. Tá pesado? Vem do homem. Tá pesado? Vem das acusações. Tá pesado? Vem da falta de amor e leveza com o próximo. Tá? A Silvanete está falando, amar o próximo como a ti mesmo. Para isso precisamos nos acolher, nos amar. Exatamente. Tem gente colocando no lombo do outro peso que nem ele quer carregar, que ele não consegue. Então nós precisamos ter cuidado com o que nós ouvimos, para não acolher qualquer lixo. Nós não somos lixeiras humanas, não. Você não tem que acolher lixos a seu respeito. No entanto, teve um tempo que você não sabia disso. E vieram muitos lixos, muitas marcas. Mas a boa notícia é, tem como trabalhar tudo isso. Tem como a gente entrar e tirar esse acúmulo de coisa que está dentro da lixeira, que está aí guardado, te prejudicando tanto. Tem jeito, tá bom? Tem jeito. Mas fecha a tampa para essas sujeiras que as pessoas tentam colocar usando o nome do inimigo. Tem muita coisa que está sendo colocada em cima da gente, que é de pessoas, mas que está sendo colocado na conta do diabo. Ele não é culpado de tudo, não. Eu não tô aqui querendo defender o diabo, não, mas ele não é culpado de tudo. Tem muita coisa que não é o diabo, tá? Tem muita coisa que está baseada em crenças limitantes, que está acusado, que pode se enquadrar em você estar transbordando em cima do outro aquilo que você tem. Se uma pessoa é uma pessoa que se enxerga de uma maneira muito negativa, você acha que ela vai enxergar as pessoas de maneira positiva? Ela não vai ver também maldade, ruindade nas pessoas, em ambientes? Mas quando ela consegue olhar para si mesma, enxergar e ver o quanto ela precisa de ajuda, busca ajuda e encontra, e encontra renovação de si mesmo, leveza, ela consegue enxergar ao seu redor com mais leveza, com um olhar de misericórdia. Ela consegue entender, peraí, eu cobrava tanto de mim mesma, essa pessoa precisa de ajuda, como eu, e vai lá e estende a mão. Isso é bênção. Então nós precisamos nos acolher e entender, nem tudo está na conta do inimigo, tá bom? Ele trabalha, ele faz, mas nem tudo é culpa dele, nem tudo é culpa dele. Nós precisamos nos acolher, e a terapia emocional está aí para isso. Eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Aí você pode pensar, né? Como eu mencionei na última live. Às vezes a pessoa pensa, mas eu não tenho como pagar terapia, tão caro, né? Toda semana. Não precisa fazer toda semana. Às vezes fica melhor, mais confortável para você fazer de 15 em 15 dias, tá tudo bem. Às vezes está mais confortável fazer uma vez por mês, tá tudo bem. O modelo ideal é uma vez por semana, mas se não dá, tá tudo bem. É tudo dentro das possibilidades, né? Mas, se você gostou, se você de alguma forma ouviu aqui nesse período dessa live, algo que acrescentou na sua vida, na sua história, fique atento, que eu tô com esse propósito aí de estar fazendo live toda semana, talvez até mais de uma por semana, não sei. Mas qual a intenção dessa live? A intenção dessa live, desse processo de live, é te ajudar. Por quê? Porque muito do que nós apresentamos, muito que é apresentado aqui no momento da live, são coisas que às vezes a gente trabalha no processo terapêutico. Então, querendo ou não, de alguma forma, você está sendo ajudado também participando dessa live. Talvez você pode passar esse link para alguém que você sabe que está com algum problema emocional, com algum enfrentamento, algum irmão em Cristo, né? Que tem às vezes essas limitações, mandar esse link para a pessoa e essa pessoa pode ser ajudada, pode ser alcançada.
Então deixa Deus te usar também nesse sentido, tá bom? Mandando, compartilhando essa live, comentando, isso ajuda bastante, né? E se você não me segue, a proposta, o convite está aí, você pode estar me seguindo também. E deixa Deus te usar, querido. Não permita que pessoas coloquem crenças limitantes na sua mente. Tira da sua mente essas frases. E se você quiser um PDF também com esse conteúdo que foi apresentado aqui hoje, um resumão, né? Escreve aí para mim depois que a live for salva, né? Porque agora o que você escrever não vai aparecer. Depois que a live ficar disponibilizada, tudo que for escrito vai ser eliminado. Mas você pode escrever na live e eu quero ter o prazer de te mandar o PDF com um resumão dessa live, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente. Até a próxima live em nome de Jesus, e eu conto com você, com a presença do Espírito Santo, que sempre está aqui comigo, sempre está conosco. Amanhã às 3 horas da tarde, nós vamos ter uma outra live. Eu vou estar como convidada de uma terapeuta também, Elcimar, que eu vou estar partilhando aí nos meus stories, né? E você que gostou de me ouvir aqui hoje, se você puder estar com a gente amanhã também, vai ser um prazer, tá bom? Gratidão Isabel aí que participou, né? Tá agradecendo pela live. E eu que agradeço a cada um de vocês por me emprestar este tempo tão precioso, porque eu sei que tempo hoje é algo muito precioso. E você está aqui me ouvindo, me dando esse apoio, né? Me permitindo entrar na sua história, na sua vida, é muito bom. Que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Obrigada, Heloísa. Obrigada a cada um de vocês. Deus abençoe.